Este é o Rins em Pauta, um podcast sobre rins, mas principalmente sobre gente, onde a nefrologia encontra com a sua vida. Eu sou o Felipe Miranda. Hoje vamos ter mais um episódio sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre a doença renal em crianças e adolescentes. Esse é um assunto que traz muitos desafios, desde o momento do diagnóstico, desde o momento do tratamento, passando pelo impacto todo emocional da família, na vida escolar e social da criança. E para conversar sobre isso, hoje a gente convidou a doutora Andressa Martins Jorjão, médica graduada pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, residência médica em pediatria e nefrologia pediátrica pela Unifesp, que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Seja bem-vinda e muito obrigado por participar conosco. Olá, Felipe, muito obrigada. Eu que agradeço o convite para a gente poder falar um pouquinho da parte da pediatria também. E é muito bom falar disso. Eu brinco que antigamente o nefrologista adulto tinha que saber de tudo, porque a gente não tinha a nefrologia pediátrica tão ampla. Isso é muito bom agora, né? E eu brinco que a minha visão hoje, como a gente tem, né? Eu sei muito pouco. A gente transpõe um pouco das doenças do adulto para a criança, mas é totalmente diferente, né? E isso faz parte da imaginação de muita gente, que acha que doença renal da criança é a mesma que dá no adulto. Só que muda. E quais que são as principais diferenças que a gente pode falar um pouquinho da doença renal entre a criança e o adulto, de uma forma geral? Então, Felipe, exatamente, né? A criança, ela não é um adulto menor com as mesmas doenças. Eu acho que o adulto, vocês lidam muito mais com comorbidades ali de hipertensão, diabetes. E a criança, ela tem várias fases do desenvolvimento. A gente pode pensar em doença renal para a criança desde o nascimento, quando ela já nasce com algum comprometimento renal ali, um rim displásico, um refluxo urinário, até as causas comuns de infecção de urina que pode acometer toda a infância da criança. E também outras doenças que pra gente é um pouco diferente, que são aquelas perdas de proteína, síndrome nefrótica, até a diálise mesmo, que vai acabar acontecendo na criança, que é diferente do adulto também. E quando a gente fala da doença na criança, assusta, né? Assusta os pais, a gente teve fatos recentes na notícia, né? E para a família, muitas vezes, chega um diagnóstico com baque, né? Quando a gente fala, não que seja menos importante que uma doença no adulto, mas a criança, a gente tem uma aflição maior, até por conta do desconhecimento do diagnóstico, dos tratamentos, das doenças, né? E o medo do futuro da criança, acho que muda muito, né? Quando a criança tem... a gente fala que o adulto muda a rotina, mas a criança também, né? Quando tem esse diagnóstico. Como que é lidar com isso, quando a gente fala na questão dos pais, desse contato, desse diagnóstico? Muda bastante, Felipe. Quando a gente pensa até num bebê, por exemplo, que tem ali um diagnóstico de algum comprometimento renal, ou um rim displásico, ou um bebê que teve um monte de infecção de urina, a gente precisa investigar. Já começa do diagnóstico, esse bebê vai ter que ser submetido a vários exames, a gente vai ter que tranquilizar os pais dos exames que essa criança vai ter que fazer, né, para iniciar uma investigação. Quando essa criança tem o diagnóstico, e ela é um pouquinho maior, vai envolver a escola, pode envolver a medicação, né, o suporte que toda a rotina daquela criança vai envolver. Também lembrar que a criança, ela ainda não expressa os sinais e sintomas como um adulto, né? Então, acho que é um desafio ali desde o diagnóstico dessa criança. A doença renal nem sempre vai ser uma das primeiras a ser lembrada pelo pediatra em geral, né? Ou investigada. Já vai chegar no momento mais tardio, com os pais um pouco mais cansados e receber um diagnóstico de que a criança tenha qualquer doença renal ou a doença renal crônica, impacta bastante na família e a gente precisa de um apoio multidisciplinar, com certeza, tanto da escola quanto da família, dos ajudantes, psicólogos, enfim, envolve todo mundo, é bem diferente do adulto. E quando a gente fala, você exatamente falou sobre o diagnóstico precoce, que é um desafio, né? Quando a gente fala do adulto, igual a gente falou em outros episódios, o adulto a gente tem a recomendação de fazer a creatinina a partir de uma idade, ou quando tem comorbidade, quando é o paciente hipertenso ou diabético. Na criança a gente não tem como falar, né, a partir de uma idade, até porque a coleta do exame já é difícil, né? A gente tem todas as particularidades. E os de sinais, igual você falou, são discretos, né? O que geralmente são aqueles sinais que os pais ou os familiares têm que estar mais atentos, que pode ser um sinal de doença renal aí na infância, para ficarem bem atentos e procurarem ajuda? Tá,
Felipe, eu vou falar de duas causas, assim, muito comuns. Acho que infecção de urina, acho que 90% das famílias já ouviu falar, né? Na criança, depende da faixa etária, muda muito e é desafiador o diagnóstico, começando pelos bebês que usam fralda. Muitas vezes ele não vai manifestar nada ali na urina, vai ter só uma febre, uma irritabilidade, e a gente vai ter que acabar investigando. Essa investigação já é diferente, porque muitas vezes colhe uma urina por sonda, a família já encara aí um momento de angústia por colher, enfim, colher por sonda, e essa criança tem uma infecção de urina. O que eu deixo de alerta? A infecção de urina na infância, ainda mais nesses bebês, não é normal. A gente precisa ter um olhar cuidadoso para esse trato urinário da criança. Como você falou, a criança não é igual ao adulto que tem que colher creatinina com alguma idade. Então, a gente acaba trazendo essa criança mais para perto, entendendo por que ela teve uma infecção de urina, fazendo, se necessário, exames complementares, porque muitas vezes ela nasceu ali com alguma displasia renal, algum refluxo urinário, que só vai descobrir, às vezes, com a primeira infecção de urina. E uma segunda doença que a gente também deixa de alerta é quando a criança começa a perder proteína no xixi, né, que é a síndrome nefrótica da infância. A gente sabe que a criança vai apresentar, às vezes, um ganho de peso discreto, um edema nos olhos, acaba urinando um pouco menos, mas até chegar a pensar que é no rim, ela passou por uma suspeita, às vezes, de alergia, às vezes de alguma coisa ocular, e o rim acaba não sendo a primeira hipótese ali do pediatra, então atrasa um pouquinho esse diagnóstico e é desafiador também. Então, como você falou, né, o adulto sempre vai ter um exame de urina ali, ou um exame de sangue para comparar, e na criança a gente vai ter que começar do zero e dar uma investigada diferente, eu diria. E é legal que você falou da síndrome nefrótica recentemente, né? A gente teve um caso aí amplamente divulgado que foi a filha do cantor Júnior, né? Que até foi semelhante ao que você falou, né? Que ela tinha um acompanhamento, a princípio ela começou a ter um edema, o pessoal pensou que era alergia e acabou entrando no diagnóstico da síndrome nefrótica. Mostra um pouco que mesmo ali, passando por vários médicos, o diagnóstico às vezes é um diagnóstico difícil, né? Não é a primeira hipótese, né? E aí surpreende depois o diagnóstico. E aproveitando esse gancho, quando a gente fala dessa síndrome nefrótica da infância, né? O que é exatamente? Explica pra gente, o que é exatamente essa doença na infância, as principais causas, como que ela se manifesta. A manifestação você falou um pouquinho, né? Acho que é mais algumas particularidades aí da doença na infância que é diferente do adulto. Isso, na criança, a manifestação, né, a gente fala após os 2 anos de idade, que é a síndrome nefrótica da infância, a criança vai acabar tendo um excesso de proteína na urina, que não é normal, e isso vai se manifestar com edema, ganho de peso, aumento da barriguinha ali da criança, edemas, pode ter edemas em regiões genitais, e a criança acaba passando por diversos médicos até que chega no nefrologista, é identificado que ela perde mais proteínas, é como se o rim fosse uma peneirinha, e ali a peneira da criança está deixando passar e ir embora essas proteínas. Na criança, a gente acaba instituindo um tratamento sem a biópsia renal, igual é feito no adulto, por exemplo. Então, a gente acaba dando corticóide, enfim, o tratamento direcionado para a criança, para que ela consiga parar de perder proteína e voltar, né, a se equilibrar ali no organismo. O tratamento, ele é crônico, a gente dificilmente vai dar alta após um primeiro episódio. A gente sabe que normalmente 90% das crianças vão ter uma recidiva e a gente precisa acompanhar de perto. Até é um trabalho em conjunto com as famílias, muito próximo, porque elas vão acabar identificando essas recidivas que vêm após um episódio de resfriado, e que criança não pega resfriado todo ano, né? Então, a família, ela acaba se envolvendo muito, como eu falei, nesses sinais e sintomas que muitas vezes a criança não consegue expressar. E aí, o tratamento, ele é crônico, né? A gente forma uma aliança ali, a família, o paciente, que é a criança, e nós, da equipe médica, para tentar acompanhar essa criança até a pré-adolescência, adolescência, que muitas vezes ela acaba revertendo o quadro e às vezes nem precisa de uma biópsia renal. A gente acaba encarando como uma síndrome nefrótica idiopática da infância. É interessante até do ponto de diagnóstico, né? Como você falou, né? No adulto a gente biopsia sempre. Na criança é porque geralmente a causa é reversível, né? Ela é benigna, a gente consegue tratar. Isso é importante, que às vezes os pais têm essa dúvida, né? Não precisa biopsiar, como é que eu sei a causa, né? Às vezes não vai saber, é idiopática, né? Como diz o próprio nome.
E quando a gente fala do tratamento, às vezes você falou, envolve geralmente corticoides, né, nesse caso. Que tem os efeitos colaterais, geralmente tem uma dose, mas que geralmente na criança acaba ficando nessa primeira linha, diferente no adulto, né? Como que é geralmente esse controle, esse tratamento a longo prazo aí com corticoide? A gente, embora o corticoide seja um ótimo medicamento, né? Graças a Deus a maioria responde ao tratamento, a criança para de perder proteína. Ela pode ser usada ali por um período maior. Isso acaba impactando até na família, que tem que medicar essa criança, na imunidade dela, na vacinação é importante, porque a gente acaba direcionando alguns tipos de vacina para evitar nessa fase de alta dose de corticoide. Na criança que acaba tendo muitas recidivas, aí a gente acaba se aproximando um pouco da prática clínica do adulto, que é usar outros imunossupressores para deixar essa criança um tempo longe do corticoide. Por quê? Porque o corticoide, apesar de maravilhoso, ele vai impactar no crescimento da criança, no desenvolvimento de alterações na visão, como catarata, na estrutura óssea. A gente tem um ser humano ali em desenvolvimento, né, que está crescendo. Então, a gente acaba lançando mão também de outros imunossupressores, igual o adulto, com seus cuidados particulares também. E aí vira realmente alguns anos de acompanhamento. Tem algumas crianças que, felizmente, acabam não precisando de outros imunossupressores. Tem algumas que precisam, mas o importante é a gente saber que tem tratamento e acompanhamento, para que não cause nenhum prejuízo na função renal, principalmente. Perfeito. E até quando a gente fala, eu lembro da minha época de faculdade, né? Eu tive bastante contato com a nefropediatria. Até foi uma das coisas que me ajudaram a fazer nefro de adulto depois. E às vezes as crianças entram até com um diagnóstico de infecção, né? Acho que é até mais do que no adulto. Inclusive a peritonite, né? É uma das que acaba acontecendo até mais nas crianças, né? E entra um pouco nesse aspecto. Quais são as que vocês veem que são as infecções mais comuns nessa população com a síndrome nefrótica? A peritonite, a infecção de pele, celulite de pele, a criança ela brinca, ela tem muito mais chance de fazer qualquer porta de entrada na pele, quadros de vias aéreas, de resfriado, sinusite, vão estar presentes bastante nessas crianças também, o uso de imunossupressor. A própria peritonite, porque muitas crianças acabam acumulando ali um líquido de ascite maior. Mas eu diria isso, Felipe, eu acho que as infecções de pele, as infecções de vias respiratórias, a própria peritonite em si. E acaba sendo a manifestação, às vezes, até que leva a procurar atendimento, né? Nessa população, principalmente, né? No adulto, acaba que, às vezes, a urina, como, igual a gente fala, né? A criança, ela não vai manifestar e não vai falar os sintomas dela, né? Vão ser sintomas que eles passam despercebidos, né? Por um longo tempo. Quando a gente fala depois, né? A gente falou um pouquinho das principais doenças, acho que uma parte muito importante que a gente tem que falar é que quando vem a necessidade do tratamento, né? Então a gente fala que na pediatria a gente tem também o tratamento conservador, que é a gente tratar as doenças, né? Ajustar, a gente tem também hipertensão na criança, tem todas as doenças também, a gente pode ter a manifestação também na criança, né? Só que a gente pode chegar num ponto de ter necessidade de um tratamento crônico, né? Pensando aí na insuficiência renal crônica, né? A gente tem insuficiência renal aguda na criança, né? Então é importante o pessoal saber aí de casa que está assistindo, né? A gente tem também as crianças que internam e desenvolvem insuficiência renal aguda, né? E a gente tem aqueles pacientes que vão aí precisar da diálise depois cronicamente. Como que é lidar, assim, no ambiente hospitalar, essas crianças aí que internam com as infecções? Qual é a diferença que a gente tem na forma de manejo? É igual? Como que é a forma até da indicação mesmo? Como que é isso no ambiente hospitalar? Indo para essa área da doença renal crônica e da criança, a criança pode precisar e muitas vezes faz a diálise igual ao adulto. A diálise pode ser peritoneal ou pode ser através da hemodiálise. Na criança, a diálise peritoneal normalmente é a primeira escolha, é o de escolha nosso. E, mais uma vez, a criança às vezes vai manifestar, por exemplo, uma peritonite, faz a diálise peritoneal em casa e pode desenvolver uma peritonite, às vezes ela só vai manifestar uma dor local, uma irritabilidade. Então, acho que diferente dos adultos que conseguem identificar e expressar melhor os sintomas, a criança não. Então, o manejo da diálise, quando a criança precisa, a diálise peritoneal, por exemplo, que é a mais comum,
A família é treinada, acaba fazendo essa diálise em casa com a criança e passando ali uma vez por mês em consulta com o nefrologista, adequando a prescrição dessa diálise até que ela aguarde um transplante renal também, assim como o adulto. Acho que a principal diferença é que a gente, de primeira escolha, sempre pensa na diálise peritoneal e não na hemodiálise, em levar essa criança para uma clínica ali 3 vezes por semana. Principalmente aí a parte da diálise peritoneal em casa, acaba sendo a nossa primeira escolha. E falando um pouquinho, você falou que a primeira escolha é na criança. A gente fala que no adulto a gente tem uma recomendação, a gente acaba que individualiza, né? O paciente tem o direito de escolha também. Na criança a gente sempre prioriza a peritoneal. Você falou que a questão da facilidade em casa. Mas a gente tem também a questão fisiológica, que seria um pouco mais manejável, e também o risco da hemodiálise. Por que envolve também? Porque a questão do acesso é muito importante, né? Isso mesmo. A diálise, quando a gente pensa que a criança ela é um ser humano pequeno, com volume sanguíneo pequeno, a gente pensa que levar ela para a hemodiálise, além da questão social, de tirar ela da escola 3 vezes por semana, ela vai ter que ir numa clínica para fazer, ela vai instabilizar muito mais, ela tem um risco muito maior, ela tem um coração menor ainda, um volume sanguíneo menor. Não que não seja possível, em alguns casos a gente pode falar, vai ser a escolha, mas a maioria na peritoneal, ela vai ser mais fisiológica, entre aspas, para a criança. Então, eu vou ter um cuidador que vai ser treinado a fazer essa diálise em casa na criança. A criança na peritoneal vai ter um catéter na barriguinha, e consegue fazer a diálise à noite, dormindo, e de manhã manter as atividades escolares que permitem o seu desenvolvimento adequadamente. Você falou dos acessos. Quando eu penso em levar essa criança para hemodiálise, a gente já está pensando num acesso vascular para essa criança. Diferente do adulto, que pode fazer uma fístula, a criança nem sempre é possível, por conta do tamanho dos vasos. Realmente, pelo tamanho dos vasos, essa fístula não se torna viável. Então, a criança acaba tendo um catéter num vaso e indo com esse catéter para casa. Então, essa criança ela vai estar um pouco mais exposta a complicações. Esse catéter tracionar, esse catéter infeccionar, apesar de todos os cuidados que a gente faz, né? Então, pensar em diálise peritoneal é um pouco mais seguro, digamos, individualizado, caso a caso, para a criança tratar a doença renal crônica até o transplante. É até legal você falar um pouco disso, que até quando a gente fala no hospitalar também, a priorização é da peritoneal até naqueles casos de bebezinhos, né? Recém-nascidos, UTI neonatal, UTI pediátrica, de fazer essa escolha, né? Exatamente. Nos bebezinhos, que é uma população muito específica, eles fazem a diálise peritoneal até, falando um pouco ali da fisiologia, né? O peritônio é muito grande, é muito permeável e nos ajuda a fazer a diálise, a limpar esse sangue da criança, comparado à superfície corpórea ali de um bebezinho de 3, 4 quilos. Então, isso permite um tratamento bom, tirar essa criança da urgência, tratar esses bebezinhos, o que não seria possível na hemodiálise, porque o vaso é muito pequenininho, né? Então, fazer o sangue passar na máquina e devolver para a criança, realmente, na população de bebê, não seria tão possível assim, em alguns casos raros. E quando a gente fala, por exemplo, vamos falar um pouquinho do ambiente hospitalar, né? Tá. É claro que eu acho que a gente tem uma ampla maioria das diálises também que são diagnosticadas cronicamente, que o paciente faz o acompanhamento conservador na criança também, né? Que acaba evoluindo para diálise, né? Uhum. Mas a gente tem um ambiente hospitalar muito... Tem alguma... Quando a gente fala da hemodiálise e da diálise peritoneal, falando um pouquinho de idade, por exemplo, ou de priorização, tem alguma diferença na indicação das duas terapias ou não? No ambiente hospitalar, eu diria que acho que no casos agudos de crianças que precisam, os menores de 10 quilos a gente prioriza a diálise peritoneal. Acima disso, a gente individualiza caso a caso, porque já, graças a Deus, a gente já tem uma boa evolução de poder passar um catéter nessas crianças e fazer hemodiálise. Mas se a criança tem uma região peritoneal adequada, assim como nos crônicos, a peritoneal é sempre a primeira escolha. Conforme ela for crescendo, for um pré-adolescente, tiver uma certa urgência, a gente acaba fazendo hemodiálise também. Tá? Eu acho que daí se aproxima um pouco do adulto. É legal a gente falar disso, né? Porque você falou de questão de inovação, né? Antigamente a gente não tinha, né, material disponível para pediatria, né? E quando a gente fala, até para o pessoal que está assistindo, a gente tem os capilares, né, de diálise. Então, os capilares de diálise têm uma superfície
de troca, né? E para pediatria, superfícies muito pequenininhas, né? E que não é todo lugar que vai ter disponível, né? E esses capilares, essas linhas. Então, às vezes, até por isso, a hemodiálise antes, ela até era quase inexistente, né? Hoje a gente já tem disponibilidade, mas mesmo assim ainda tem que desenvolver mais, né? Com certeza, com certeza. A parte da criança, né? Desde o bebezinho até um pré-escolar, uma criança maior, a gente faz as contas para se adequar a um capilar próximo ali da superfície corpórea. Eu acho que a gente evoluiu bastante, né? Temos muitos tipos de capilares disponíveis, mas eu acho que até por isso antigamente não era tão difundido. E a diálise peritoneal é um pouco mais prática ali, fácil de se fazer à beira-leito para essa criança que precisa. Interessante. E quando a gente fala, por exemplo, dos pacientes crônicos, aqueles ambulatorialmente que fazem acompanhamento, que tem essa disfunção renal, a gente tem o tratamento conservador, né, que a gente fala. Na criança, muda um pouco a questão dos valores de indicação, de ureia, por exemplo, creatinina. Eu falo em termos também que a gente está falando de uma criança que está se desenvolvendo, né? Então, diferente do adulto, que a gente já tem uma pessoa desenvolvida, que a gente tem umas complicações, na criança a gente vai ter complicação óssea, complicação de desenvolvimento de toda a parte, estatura e tudo mais. Como que é lidar com a questão do tratamento conservador ali? Tem alguma diferença em quando indicar ou não a diálise? Uhum. Temos diferenças, eu acho que a gente pode falar já das medicações, né, Felipe? Não são todas as medicações que a gente tem, por exemplo, em solução. Então, criança muito pequena, a gente acaba comprimido, diluindo comprimido, tentando fazer essa criança permanecer num tratamento conservador, tomando medicações e se manter bem também. A criança que tem uma doença renal crônica, que vai evoluindo pelos estágios 3, 4, até próximo ali da diálise, a gente vai preparando muito a família, né, optando pela escolha, até vendo questões sociais, né, em alguns lugares até se a família tem uma questão social adequada, saneamento básico na casa dela, porque essa criança, se chegar numa diálise peritoneal, ela vai precisar ter um ambiente, um quarto para ela, né, uma cama adequada, uma região mais limpa ali, né, com saneamento adequado para que ela consiga fazer. Em questão de valores e indicação, a gente também acompanha o crescimento. Se é uma criança que não está conseguindo crescer, que tem uma doença óssea muito avançada, se a gente não está conseguindo ajustar uma acidose que essa criança está, a gente sabe que isso vai impactar muito no crescimento. Então, a gente acaba trazendo um pouco a terapia de substituição, a diálise, mais para a realidade, indicando para essa criança também. Lembrando que a gente, apesar de estar falando aí das diálises, essa criança vai entrar numa fila de transplante também, que acho que a gente pode falar um pouquinho. Então, acho que muda muito, acho que disso, desde as medicações até ter uma aliança com a família, ter uma estrutura onde essa criança vai tratar, e as perspectivas, né, e acolher essa família, entender que eles vão ter que participar ativamente do tratamento. Isso é muito interessante, né? E quando a gente fala, você falou um pouquinho do transplante, né? Até na criança a gente tem até um pouco mais do conceito do transplante preemptivo e sempre a busca é o transplante. Vai um pouco também da questão da dificuldade. O acesso vascular para hemodiálise são crianças que têm a dificuldade do acesso. Se a gente for prolongar essa terapia, tem um risco dela ter menos e menos acesso, como a gente falou, a fístula às vezes não é uma possibilidade nessa população, né? E falando um pouquinho do transplante, alguma coisa de diferente, o preparo, ou geralmente a questão de doador vivo, doador falecido, como que é a recomendação? Felipe, a criança, ela entra na fila de transplante, ela tem prioridade abaixo de 18 anos, né? Então, a gente sabe que ela vai ficar menos tempo nessa fila. Uma diferença importante é que muitas crianças com doença renal crônica vêm de uma disfunção ali urológica junto, uma bexiga que é ruim, um rim displásico, então a gente acaba tendo que preparar o trato urinário dessa criança antes do transplante. Acho que isso é uma diferença importante. Então, antes da criança chegar na cirurgia do transplante, às vezes ela vai ter que passar por outras cirurgias urológicas para que ela receba aquele órgão no melhor momento possível. O pré-emptivo também é uma realidade que seria o ideal, a criança poupar ali os vasos, não ter catéteres, não passar por diálise e ir direto para o transplante.
A questão de doador falecido, doador vivo, os dois é individualizado caso a caso, mas a criança ela é inscrita na lista de doador falecido, assim como o adulto, e eu acho uma vantagem importante porque a fila é prioridade, então ela vai ficar pouco tempo em fila, né? Eu acho que essa é uma realidade importante. E a família, a gente acaba individualizando, né? Com a família, caso a caso, talvez se a criança está bem, seja em diálise ou em tratamento conservador, que tolera aguardar um pouco tempo em fila, eu acho que o doador falecido acaba sendo uma opção, assim, acho que como que é no adulto, tá? Acho que isso é importante e também o preparo da família de que mesmo após o transplante não é a cura, né? É um tratamento. E essa criança vai ter que continuar tomando remédios, muitas vezes em comprimido, que também é um fator importante, saber se essa criança vai engolir os comprimidos, para que ela possa receber o tratamento com transplante também. E falando um pouquinho, você até citou sobre a diferença um pouquinho na questão urológica, né, dessas crianças. Porque é diferente do adulto que a gente fala que a doença renal é hipertensão, diabetes, na criança a gente está falando de causas totalmente diferentes, né? Quais são as principais causas aí que a gente fala que levam a doença renal crônica em diálise, de alterações urológicas também? De alterações urológicas, a própria displasia renal, essa criança já nasce com o rim comprometido, refluxos graves que acabam causando uma alteração no parênquima, válvula de uretra posterior, que é aquela criança que já nasceu com o sistema ali sobre alta pressão. Eu acho que eu citaria essas, Felipe, das causas urológicas, né? A gente sabe que dos rins, ureteres e bexiga, tudo ali pode causar um comprometimento, né? Eu lembro uma época, acho que de residência, que a gente viu uma criança que tinha uma válvula de uretra não tão... que permitiu essa criança crescer, mas ela tinha um jato urinário muito, muito baixo, né? E a família nunca tinha reparado. E isso foi causando lesão ali no rim dela por anos. E quando ela chegou, ela já era um renal crônico. Então, são esses detalhes que às vezes, infelizmente, acontecem na criança. E quando a gente fala de complicações, quando a gente fala tanto de diálise quanto de hemodiálise, né? A gente fala um pouquinho também sobre as complicações, que no adulto a gente fala muito de anemia, doença óssea. Na criança a gente sabe que tem um pouquinho mais, tem isso também. Qual que é a principal diferença, assim, até pensando no desenvolvimento, que a gente está falando de uma criança que está em desenvolvimento, né? Tanto da parte de estatura, quanto da parte cognitiva, né? Como que é as principais complicações nessa população? Felipe, eu acho que a parte de anemia, de doença óssea que compartilha com os adultos é importante. O que a gente vivencia muito é infecções, né? Limitar um pouco essa criança a brincar, a se desenvolver, ela vai estar mais exposta. A infecção na criança normalmente leva à internação. No adulto, acho que vocês estão mais acostumados a fazer antibiótico ambulatorial, por exemplo, e a criança a gente já traz mais para perto, interna, vigia. Isso vai tirar ela da escola, comprometer desenvolvimento, né? Deixar a família toda cansada. Então, a criança, tanto em diálise quanto em diálise peritoneal, além dos básicos de anemia, tratar doença óssea, tomar medicação junto, eu acho que teria esse cuidado maior, tanto com os catéteres, quanto com as disfunções desses catéteres. Então, a criança, ela está numa hemodiálise com um catéter na região do tórax, mas ela sai dali, ela brinca, ela pula, ela não tem, né, graças a Deus, tanta consciência ali do cuidado. Lógico, a família cuida, mas isso pode tracionar o catéter, então vai ter que internar novamente, trocar catéter. Então, acho que ela fica muito tempo em ambiente hospitalar. Isso pode comprometer o desenvolvimento, a escola, né, a rotina da família como um todo. E uma coisa que eu acho que eu achava bastante diferente é que, assim, quando a gente fala de nefropediatria, né? Vocês têm que ter uma visão também mais ampla, né? Porque você está falando de um ser em crescimento, né? Então, quando a gente fala do adulto, a gente vê a adequação da diálise, os exames, mas vocês também veem o desenvolvimento, né? Curva de peso, de estatura. Então, quanto que isso é importante, assim, para a questão de adequação da diálise, de como que é essa visão aí? Exatamente, a gente vê a diálise como um fator que está permitindo um melhor crescimento, desenvolvimento da criança, a curva de estatura para a idade, a curva de peso para a idade. Isso é importante para a gente, não só o KTV do adulto que vocês usam para adequar a diálise. Deixar aquela criança menos tempo em acidose, né, fazer aquela troca.
Eu acho que esses são os fatores que você falou mesmo, que a gente olha, essas curvas de crescimento e desenvolvimento da criança. E quando a gente vai falar um pouquinho disso tudo, né, que a gente está falando sobre a diálise, sobre as terapias, a gente tem que lembrar também da família, né? E a gente falou um pouquinho antes sobre o diagnóstico de doenças renais como um todo, né? Uhum. Mas como que é a visão para passar isso para a família, falar do diagnóstico da doença renal crônica para a família, pensando nas consequências que vai trazer, não só para a família, dinâmica, como também para a própria criança, independente da idade, no convívio social, da escola, né? Como que é lidar com esse diagnóstico nessa população? Felipe, é um desafio e é um trabalho em equipe, com certeza, né? A gente sabe que a criança, também a questão importante é a alimentação, né? Ela vai para a escola, ela vai querer comer mais sal, mais chocolate, mais alimentos, que a gente vai ter que explicar para aquela criança, até mesmo com a ajuda da psicologia e da família, que ela vai ter algumas restrições. Então, é desafiador e para a família também, né? Acho que é um trabalho em equipe, tanto um trabalho da enfermagem que acompanha essa criança, da equipe médica, da psicologia, da escola, em abraçar, entender, talvez não expor essa criança a tanta desejos, enfim, essa parte alimentar, a nutrição da escola. A gente tem muitas crianças que ficam longos períodos na escola, que vai precisar tomar remédio na escola. Então, ter um apoio bem conjunto para que a gente possa dar o melhor do tratamento para ela. E isso é importante porque quando a gente fala disso, é diferente no adulto que é acesso, né? Aqui, na verdade, envolve muito a questão da própria família reconhecer, né? Da Sim. família procurar. E a gente fala de uma população muito ampla, né? Eu falo que vocês vão cuidando desde o nenenzinho até lá 15, até 18 anos de idade, dependendo, né? Aqueles pacientinhos vocês vão acompanhando até mais tempo. E a gente fala da rotina no início, que vai no pediatra de mês em mês, tem a puericultura, mas chega num ponto que às vezes é aquela consulta anual. E aí só vai mesmo procurar novamente se tiver algum indício, algum sinal, né? Isso é importante. E aí a gente vai lembrar do papel da família, né? Nesse Sim. processo. E eu acho que acaba trazendo um pouquinho mais de peso, né, nessa família. Como que é, assim, a questão da família no cuidado, quando a gente fala de uma paciente, de uma criança em hemodiálise? Qual que você acha a diferença, assim, ali na parte até emocional, do cuidado, na diferença, na carga emocional daquele diagnóstico ali, no cuidado com aquela família? Felipe, a família, ela participa muito ativamente, né, de saber as medicações, do que é, para que a medicação, e a criança, quanto mais ela vai crescendo, eles vão entendendo surpreendentemente bem ali o tratamento, né, o saber que tem que tomar um remédio junto com a alimentação, a família acaba lembrando, mas a gente, entre aspas, trata todo mundo junto, né, a família junto, os irmãos, né, criança que tem irmãos, um irmão não tem tanta limitação, o outro vai ter, é um desafio importante. A gente tende a estar muito próximo, a esclarecer para os pais, mas eu diria que, assim, surpreendentemente, assim, eles entendem bem, eles conseguem nos ajudar e fazer essa aliança importante, até porque a criança, como a gente falou, às vezes ela passa por um tratamento conservador, passou por uma cirurgia urológica, já tomou remédios, então a família ela acaba se inteirando muito bem. Mas não deixa de ser, desde o diagnóstico, um baque, né, um diagnóstico muito importante, até ao longo do tratamento, ela sempre explicar e sempre compartilhar os próximos passos, né? E como eu reforço, às vezes a família acha que chegou no transplante, é o fim da linha. Na verdade, o transplante é um tratamento também, que vai precisar de uma boa adesão. E graças a Deus, temos como fazer o transplante em crianças pequenas, que também já é uma realidade muito importante, que antigamente já não se fazia. E manter essa aliança, Felipe, a família, nós e a perspectiva dos dois lados. E acho que até a família na questão da adesão, né? Porque quando Sim. a gente fala do adulto, a pessoa é independente, né? Agora da criança a gente precisa da família ajudar. Porque se ela não ajudar na nutrição, em tudo, a gente vai ter uma dificuldade, né? Em ganho de peso. Com certeza, com certeza. E falando um pouquinho da escola, assim, a gente sabe que
as pacientes, as crianças com esse diagnóstico, eles vão impactar um pouquinho em questão de falta, de dificuldade escolar, até na questão de até gerar um certo preconceito, né, com os colegas e tudo mais. E a gente fala também mudança do corpo, pega às vezes a toda a adolescência de questão de crescimento, puberdade, mudanças, às vezes mudanças até no tempo de surgimento de cada uma dessas fases da evolução da criança, né? Qual que é a diferença, assim, a influência nisso na criança, na parte, até pegando um pouco também da parte psicológica, do lidar com a doença, né, nessa fase? A criança que faz o tratamento, né, da hemodiálise, da diálise, ela tem muitas vezes um impacto no crescimento, ela vai ser a criança mais baixinha ali da escola, vai ter esse impacto da nutrição importante também, né, porque ela vai para a escola, vai ver os amiguinhos comendo algumas coisas que ela vai ter um pouco mais de restrição. Isso acontece bastante. Eu acho que a criança como um todo, que já entende o tratamento, ela precisa, sem dúvida, de um apoio tanto da família, entender e tranquilizá-la, enfim, e unir essa força para o tratamento, quanto da parte da psicologia, quanto da parte médica também. A escola, muitas vezes, né, a gente vive fazendo, às vezes, relatórios para a escola, por exemplo, uma criança que faça hemodiálise de manhã, 3 vezes por semana, essa criança precisa estudar à tarde, então a escola tem que nos ajudar em colocar essa criança em um turno à tarde, para que ela possa frequentar o máximo possível. Se essa criança interna para trocar um catéter, para tratar uma infecção, a gente também faz relatórios, explica para a escola que a criança teve que ficar lá, então a gente acaba tendo essa união para que a criança não acaba sendo prejudicada ali, né, nem perdendo os anos de estudo. Uma coisa importante, em algumas unidades de hemodiálise, a gente tem professoras que vão até a unidade da hemodiálise, dar atividade para essas crianças, para que aquelas 4 horas que ela fica ali, elas comem, elas brincam e elas possam aprender um pouco, né? Fazer atividade junto, isso é muito importante e acaba acontecendo. Acho que diferente do adulto, que muitas vezes não tem muita atividade durante a sessão. Então, as crianças que estão no ambiente hospitalar ou até internadas, a gente tem um apoio também de professoras ou da parte de ensino dentro do hospital. E isso é bem bacana, né? Porque quando a gente fala da pediatria, ainda mais do que a gente fala no adulto, né? A gente tem várias formas de tratamento, igual o transplante, né? Ainda é mais ainda um objetivo, né? Para realmente dar vida de novo para essa criança, para ela ter um tratamento. Igual você falou, o transplante não é só a solução, é um caminho, né? A gente tem um tratamento, a gente tem que aderir às medicações, né? Mas na criança a gente tem até um ímpeto maior nisso para realmente a gente conseguir que ela se desenvolva e tenha uma maior liberdade, né? Para o desenvolvimento dela. Perfeito. E o que você deixa de mensagem, assim, para os pais, para os familiares de uma criança que teve o diagnóstico de uma doença renal? O que você diria para eles dessa parte de acompanhamento? O que seria a sua mensagem para eles que poderia ficar? Felipe, eu deixaria de mensagem que criança pode ter, né, doenças renais, não deve ser um diagnóstico tão excluso, desde uma infecção de urina até uma síndrome nefrótica, até uma doença renal crônica, eu acho que merece uma atenção especial. O rim é muito silencioso na maioria das vezes, então a gente teve um sinal de alarme, uma infecção de urina que seja, ou não está com crescimento adequado, uma anemia inexplicável. Acho que vale a pena sempre passar em consulta, procurar orientação e atendimento, seja com pediatra geral, né? E se tem um diagnóstico, se foi feito um diagnóstico, nunca abandonar o tratamento. Acho que ter uma adesão importante. Na família, nas crianças, isso a gente vê bem, graças a Deus, uma boa adesão. E entender que é uma fase e tem tratamento. E hoje, cada vez mais, a medicina nos ajudando para que essa criança possa desenvolver. E não é uma sentença ali de uma doença grave, mas é um diagnóstico e a gente precisa tratar. E estar junto, acompanhando essa família. Acho que a gente conseguiu trazer um panorama bem legal, né, do que é enfrentar a doença renal
na infância, na adolescência. Eu acho que esse episódio vai ajudar bastante pais, familiares, né, que tiveram. A gente sabe que as doenças, às vezes, da própria infância, elas podem acompanhar na vida adulta também, né, então isso é importante. E o mais importante é que se você tem algum familiar, né, alguém passando por isso, manda, né, encaminhe esse episódio, porque eu acho que informação é importante. Inclusive, nessa parte, né, das doenças renais da infância, a gente precisa cada vez mais propagar, né, informação de qualidade sobre isso, né? Muito obrigado, Andressa, pela participação, né? Foi um prazer tê-la aqui para a gente poder falar um pouquinho mais disso. Espero que você possa voltar mais vezes. Obrigada, Felipe. O prazer é meu. Eu que agradeço o convite, com certeza. Vamos falando cada vez mais da parte pediátrica. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos esse episódio e que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas. Até o próximo episódio.